Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de promoção de saúde mental. Nos vídeos passados a gente estava falando sobre pensamentos, eu expliquei sobre pensamentos para vocês e hoje a gente vai falar sobre como que a gente pode modificar esses pensamentos, quando é válido a gente modificar eles e como que a gente pode estar prestando atenção nisso, identificando esses problemas. Lembrando que essa é uma série em que eu falo sobre saúde mental e que eu tento promover saúde mental para você que não tem condição de pagar por um psicólogo. Então é importante que você veja os outros episódios da série porque, apesar dos vídeos eles não serem necessariamente dependentes um do outro, eles são complementares, então você tem uma melhor condição de entender sobre as suas questões caso você veja os outros vídeos. Um ponto importante é que nesse caso específico é importante que você veja o vídeo das distorções cognitivas, que eu vou deixar aqui no card. Porque nesse aqui a gente vai falar sobre a identificação de alguns pensamentos que eles trazem prejuízo pra gente, eu vou ensinar vocês a isso. E esses prejuízos eles vêm muito por conta dessas distorções cognitivas, então é importante que você veja eles também para que você entenda quais são essas distorções, como que você está apresentando elas e o que elas querem dizer para você. Então, quando a gente fala sobre os nossos pensamentos, a gente está falando sobre situações que podem ser realidade ou não. Talvez você tenha algum julgamento que uma pessoa ela não gosta de você. Isso pode ser fruto da sua leitura mental, que é uma distorção cognitiva, mas isso também pode ser uma realidade. Nem todas as pessoas vão gostar da gente e tá tudo bem com isso. Então, existem pensamentos automáticos que eles sim estão pautados na realidade e existem outros que são frutos dessas distorções, que eles estão equivocados. Só que aqui tem uma questão. Muitas vezes esses pensamentos, eles podem ser negativos demais, positivos demais e não estarem pautados muito numa realidade. E aqui que a gente tem que separar um pouco as coisas. Ter pensamentos negativos é um problema, isso pode te colocar em um ciclo de adoecimento. Às vezes você acha que não é capaz de fazer alguma coisa, às vezes você acha que não vai fazer alguma coisa bem, ou que as pessoas não vão gostar de você muito por conta de um pensamento que ele é enviesado para esse lado mais negativo. Às vezes um julgamento que você tem de si mesmo, às vezes alguma situação que aconteceu na sua vida e que você acha que se você passar por ela de novo vai te dar algum problema, não vai dar certo. Eles colocam a gente mais em contato com essa ansiedade, com essa tentativa de ter controle sobre as coisas para que tudo não dê errado. Então se você vai conhecer uma outra pessoa, uma amizade, e você acha que ninguém nunca vai gostar de você, provavelmente no momento que você for conversar com essa pessoa, você já vai ter uma perspectiva de que talvez ela esteja te julgando, talvez ela não esteja gostando da sua conversa, talvez ela não esteja gostando da sua presença. Isso é por um viés negativo que tá carregando ali o seu pensamento. Só que também não basta a gente ter apenas pensamentos positivos. É importante e válido que você pense positivamente, que as coisas vão dar certo, que você vai se sair bem, às vezes, em alguma coisa, alguma prova, alguma entrevista. Isso faz parte, mas é importante a gente não ter apenas pensamentos positivos, porque isso pode nos afastar também de uma realidade. Então, às vezes pode aumentar a sua autocrítica caso não dê certo esse pensamento, porque às vezes você acredita que vai dar tudo muito certo e quando alguma coisa sai disso, você pode vir uma frustração maior, uma decepção maior e você se tornar mais autocrítico de si mesmo. Muitas vezes pensamentos muito positivos, eles podem carregar expectativas que são irreais, que não condizem com a realidade. Isso faz com que a gente não saiba e não consiga lidar com a vida como ela é, como que é pautado na realidade mesmo. Isso pode gerar diversas dificuldades na nossa vida. E por que pensamentos realistas eles fazem a diferença? Porque pensamentos realistas eles são o equilíbrio dos dois. É importante você entender que nós temos dificuldades e facilidades. Tem coisas que você consegue fazer e tem coisas que você não vai conseguir fazer, isso é normal. Então, nesse caso, o pensamento realista ele faz com que você não negue a realidade, as dificuldades das coisas, mas que você entenda que é possível que você consiga passar por aquilo se você se preparar. Mas você também não vai levar o seu pensamento para um lado em que existem problemas demais, então não existe nenhuma chance de você conseguir fazer aquilo. Então, esse pensamento faz com que você reconheça os desafios da vida e que você consiga se preparar para eles, sem necessariamente ter muita ansiedade ou muitos adoecimentos na tentativa de se preparar para essas coisas da vida. Porque isso também passa por um lado em que você entende que você não tem controle sobre absolutamente tudo. Então você não vai para aquele lado da ansiedade de ter que ter controle sobre a situação, senão vai dar muito errado. E também não vai pro lado de que nada de errado poderia acontecer e que tá tudo certo e a vida é perfeita. Isso permite que você tenha ações que não estão relacionadas a um medo que ele é paralisante e nem a expectativas que elas sejam irreais. Isso faz com que você consiga lidar com a vida de uma maneira mais consciente. Por isso que é importante que a gente tenha pensamentos que eles sejam mais pautados na realidade. Isso não vai acontecer sempre, é normal, mas conforme você vai identificando seus pensamentos, vai ficando mais fácil de você entender eles e você vai entender como que eles te atrapalham em alguma coisa da sua vida. E aqui tem um ponto importante também. Quando uma pessoa ela tem uma crença negativa sobre si mesma, geralmente a atenção dela vai se voltar e ela vai lembrar mais de coisas que evidenciem isso pra ela, que mostrem pra ela que ela não é tão bom o suficiente assim.
Porque a nossa cabeça, ela tem essa tendência mesmo. Então essa pessoa, ela passa a prestar atenção mais nas situações que mostrem que ela não é boa o suficiente e passa a ignorar as situações que provem ao contrário dessa informação. E contestem isso. É como se sua mente, sem você perceber, escolhesse o que você vai lembrar e o que vai fazer sentido na sua vida. Por exemplo, uma pessoa com depressão, ela tende a lembrar mais de experiências depressogênicas, que a gente fala, ela tende a se colocar mais nesse lugar, nessa situação. Por isso é tão difícil de sair, por isso é tão sufocante, na verdade. Os nossos pensamentos, eles são interpretações, descrições, perspectivas, tentativas de adivinhação, e às vezes as situações, elas podem vir muito para um lado em que esse pensamento, ele é errado, ele tá certo, ou ele está parcialmente errado. E é por isso que primeiro a gente identifica quais são os nossos pensamentos, para depois a gente fazer uma avaliação do que tá certo e que é errado. E é nisso que eu vou explicar para vocês hoje, como que vocês vão começar a identificar mais seus pensamentos. A gente acaba se acostumando a pensar demais, a querer ter certeza demais sobre as coisas, tentar pensar muito para poder ter controle sobre todas as situações ali. Muitas vezes, pensar no que deu errado ou o que você poderia fazer dá uma falsa sensação de controle, mas às vezes ela não te move para uma mudança. E aqui tem uma informação importante. Muitos pensamentos, eles parecem úteis e efetivos a curto prazo, mas a longo prazo eles se tornam um problema. Um exemplo disso é quando a gente evita algumas situações confortáveis. A gente tá com aquela angústia, com aquela ansiedade, aquelas sensações ruins, a gente evita a situação pensando que não quer entrar em desconforto, não quer entrar em contato com aquilo. E no momento que a gente evita, a curto prazo faz sentido e você para de sentir essas sensações ruins. Então, se você recebe um convite, você nega esse convite, justamente porque você antes estava sentindo muita ansiedade, mas agora você está mais tranquilo. O problema é que seu corpo aprende que evitar faz sentido. Então, você vai começar a repetir isso em diversas outras situações da sua vida. Como se evitar fosse uma forma de se proteger. E a procrastinação, ela é um exemplo disso. É claro que isso pode vir de diversas formas, diversas vias, mas muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo para não entrar em contato com aquele desconforto na hora, só que no momento que a gente tem que fazer depois, talvez quando o tempo estiver acabando, quando a água estiver batendo na bunda, às vezes a gente vai ter essa perspectiva e o nosso sofrimento, ele vai ser muito maior, porque a gente precisava ter feito aquela atividade há um tempo, a gente ficou postergando, não fazendo, evitando entrar em contato com aquilo, e quando chega no final, a gente tem que fazer e o sofrimento, ele se amplifica, ele fica cada vez maior. Isso também aparece, por exemplo, quando a gente busca garantias o tempo todo. Então é aquela coisa, você fica se perguntando para muitas pessoas se tá certo, se tá tudo bem, se a pessoa gosta de você, buscando muito essa validação, buscando muito essas garantias, e a curto prazo até faz sentido, a pessoa fala, não, eu gosto sim de você, ou sim, você tá fazendo certo. Só que aí você começa a ficar muito dependente dessas respostas e você acaba precisando delas cada vez mais. E quando você não tem essas respostas, você se sente inseguro, você se sente com medo, você se sente ansioso. Então é o tipo de situação que, numa tentativa de se proteger, a curto prazo faz bastante sentido. A gente deixa de entrar em contato com esses desconfortos, mas a longo prazo ele sempre se torna um problema. Um outro exemplo clássico é quando a gente tenta controlar muito as nossas emoções. Então, eu não posso sentir essa raiva, eu não posso sentir tristeza, eu tenho que me manter firme. Isso faz com que você não aprenda a lidar com as suas emoções, você fica postergando isso, só que você sempre vai ter experiências emocionais, isso é inerente ao ser humano. E você nunca vai aprender a lidar com elas. Então, toda vez que uma emoção vier, vai ser uma dificuldade, vai ser difícil, vai ser complicado, e você vai sempre ter que tentar jogar pra frente isso. Então, de novo, a curto prazo faz sentido, a longo prazo se torna um problema. E antes que eu te explique como que você vai identificar seus pensamentos, como que a gente vai identificar essas distorções, como a gente vai fazer essa parte prática, eu preciso te explicar alguns termos. Eu não quero que você se prenda aos termos, eu quero que você se prenda a o que ele significa e se ele faz parte da sua vida. Então vamos lá. O primeiro termo é fusão cognitiva. Basicamente é quando você se funde a um pensamento. Então vamos supor que você tá lá na sua casa, você tá conversando com alguém e a pessoa ela não te manda mensagem, ela não te responde. E você pensa, nossa, eu fiz alguma coisa. E aí a fusão cognitiva é quando você se funde a esse pensamento. Como assim? Então você realmente acredita que fez alguma coisa, você passa a agir como se você tivesse feito alguma coisa, então você começa a pedir desculpas, você evita ali um pouco algumas conversas, você começa a ficar um pouco aflito na hora que você vai conversar com essa pessoa, você já vai conversar com essa pessoa com uma perspectiva de medo e de receio, sendo que às vezes não tem nada a ver com isso, mas você se fundiu a esse pensamento. Outro exemplo clássico é, às vezes você vai sair de casa, você se olha no espelho e pensa, eu tô feio. E aí você começa a achar que as pessoas, elas estão te julgando na rua. Elas estão achando que você está feia. E você começa a agir como se as pessoas fossem perceber que você não tá supostamente bem vestido. No sentido de que você chega a nem sair mais de casa, você cancela o encontro ou o rolê com seus amigos, alguma coisa assim. Porque você acha que você está muito feio e você acha que todas as outras pessoas também vão pensar isso, vão perceber isso, como se esse pensamento ele fosse uma realidade absoluta.
como se você tivesse se fundido com ele. Um outro exemplo é quando você vai fazer alguma coisa, não dá muito certo, você acredita que você é incompetente, e todas as outras coisas que você vai fazer, você começa a ter receio de fazer elas, você começa a ter medo de fazer elas e começa a ter um pouco de ansiedade também, porque você se fundiu a esse pensamento de ser incompetente, de não conseguir fazer as coisas. E você passa o dia se sentindo incapaz, você fica com medo de errar de novo, você fica com receio de fazer alguma coisa e as pessoas te julgarem, porque você se fundiu a esse pensamento de ser incompetente. Sendo que na realidade, às vezes você vai errar alguma coisa assim e tá tudo certo, a gente erra mesmo, isso não resume a pessoa que você é, não resume todas as habilidades, todas as facilidades que você tem. Isso mostra que às vezes naquela situação você teve um pouco de dificuldade e faz parte, você consegue organizar isso, se aprimorar e fazer de novo para tentar ter um resultado melhor. Isso não resume quem você é, mas esse pensamento ele vem como se fosse uma verdade absoluta. Isso realmente te faz mal, mesmo que não seja pautado na realidade. Um outro termo que eu também quero te explicar é sobre a ruminação. É quando a gente fica pensando muito em ciclos, repetindo muito alguns pensamentos de coisas que sejam do passado, então às vezes você fez alguma coisa, você passou uma vergonha, você fez alguma coisa de errado, você tratou uma pessoa mal, você fica sempre repetindo e revivendo essa história. Nossa, eu não deveria ter feito isso, por que eu fiz isso? Eu devia ter feito diferente. Você fica sempre remoendo essas informações, isso acaba te gerando prejuízo, você fica muito preso nesse passado, não aceitando que isso já aconteceu, já passou e que as coisas agora podem ser diferentes. Outro exemplo também disso é quando a gente fica pensando muito no futuro, principalmente nos dias de hoje, que a gente fala tanto sobre produtividade, fazer coisas, trabalhar e tal, a gente fica muito prestando atenção em buscando bons resultados, e quando esses resultados eles não vêm, a gente às vezes fica num ciclo de adoecimento. Então aquela preocupação relacionada ao futuro, de ter que se preparar, ter que estar pronto, ter que estar fazendo, se não tá dando resultado, então você tem que fazer melhor, você tem que ter mais controle sobre a situação, tentando se preparar ao máximo para alguma coisa que pode vir a dar errado. Parece até que é produtivo, mas só aumenta o peso emocional das coisas e coloca uma carga gigantesca. E na prática, isso vem muito, por exemplo, quando depois que você tem uma discussão e você fica revendo e pensando o que você falou de errado, qual foi o momento que você supostamente estragou tudo, que alguma coisa deu muito errado. Às vezes aquele momento que você deita pra dormir, o momento que você deveria descansar, você começa a pensar em 1000 possibilidades sobre o seu futuro, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, e nessa tentativa de achar que você tá conseguindo pensar sobre as coisas para ter mais controle, você tá começando a se adoecer cada vez mais, gerando inseguranças, gerando medos, gerando alguns problemas que podem nunca vir a acontecer. E além disso, existem os pensamentos disfuncionais ou as distorções cognitivas, que já tem um vídeo só para eles, né? Igual eu expliquei, é importante que você veja aquele vídeo. E aquelas outras questões é um outro termo que também é importante que eu te explicasse. Então é importante que você saiba o que essas coisas significam, essa fusão cognitiva, essa ruminação e essas distorções cognitivas ou pensamentos disfuncionais. E esses padrões, eles se alimentam sozinhos, eles passam uma falsa sensação de segurança, mas que na verdade causam adoecimento na gente. E não adianta eu só vir te falar para você pensar de uma maneira diferente, é importante que você entenda qual que é a função desses pensamentos, por que ele está tentando te proteger, o que você tem tanto medo e receio que aconteça. Entender a função do seu pensamento faz com que a gente consiga criar uma estratégia mais saudável e adaptativa de lidar com essas questões, lidar com as situações do dia a dia. Isso abre um espaço pra gente lidar com as coisas de maneira mais leve e principalmente efetiva e humana, claro. Mas eu também preciso falar uma coisa, existe um limite, tem muita coisa que eu consigo te explicar e eu vou te explicar a parte prática, a gente já tá chegando lá, mas eu não estou ali do seu lado, eu procurando seus pensamentos, eu tentando identificar eles e eu te mostrando como que você pode lidar com essas coisas. Então, apesar de ser uma coisa que a gente consegue fazer e que você consegue sim aprender com esse vídeo, não significa que vai ser uma coisa tão fácil e tão simples. É importante que você pense, que você reflita, que você comece a elaborar sobre as coisas. E é isso que eu tento sempre enfatizar para vocês. Não apenas assista esse vídeo e passe para outro como se fosse só um conteúdo normal. Pensa sobre as coisas que eu estou te falando e tenta colocar elas no seu cotidiano para que se torne mais fácil esse processo de mudança. Porque é importante você identifique o que está acontecendo para que a gente consiga saber como que a gente pode modificar isso. Então, como eu disse, não é tão fácil como se fosse eu fazendo para você no caso de uma psicoterapia. Porém, ainda assim é possível e dá para fazer. E a gente vai começar a aprender isso agora. Primeiro, você precisa identificar os seus padrões de pensamento. Você precisa identificar o que está acontecendo. E como que você vai fazer isso? Em todos os momentos que você tiver uma grande carga emocional, seja ansiedade, seja raiva, seja frustração, angústia, qualquer uma grande carga emocional, você vai anotar. Você vai anotar o que você está pensando, você vai anotar o que está acontecendo na situação, o que te levou a fazer isso. Então, por exemplo, foi uma briga, foi uma discussão, foi alguma coisa que aconteceu no dia a dia, foi um erro que você cometeu, foi um erro que uma outra pessoa cometeu.
Foi alguma coisa que não te falaram, que não te avisaram, alguma injustiça que ocorreu? Você vai anotar a situação que aconteceu, você vai anotar o que você tá sentindo, o que é isso? É a raiva, é a ansiedade, é frustração, você tá triste? Qual que é a emoção que tá passando naquele momento? E além disso, você também vai anotar quais são os seus pensamentos, o que você tava pensando na hora, o que passava pela sua cabeça naquele momento. Isso pode vir de diversas formas, talvez em forma de texto, tem pessoas que pensam realmente através de frases, tem pessoas que pensam através de imagens mentais, tem pessoas que pensam através da sua voz mesmo, e relaxa, não é nenhum problema mais sério, mas escutam, né, a sua própria voz dentro da sua cabeça e os seus pensamentos vêm através dessa forma. Então é importante você identificar como seus pensamentos vêm e quais são esses pensamentos no momento que você tá nessa situação difícil. Muitas vezes eles podem vir em primeira pessoa e eles podem vir de maneira muito repetitiva também. Então, identifique quais são esses pensamentos, qual que é a situação e quais são as emoções que você está passando. Qual que é o ponto aqui? Você vai identificar essas coisas para que seja possível que a gente entenda como que a gente pode modificar isso, como que a gente pode pensar em uma maneira mais saudável, efetiva e humana de resolver essas situações. Porque muitas vezes esses pensamentos eles podem estar distorcidos. Você também vai bater essas informações com as informações das distorções cognitivas. Então, avalie quais são os seus pensamentos e veja quais distorções que você está apresentando. É importante eu te falar que é muito diferente, por exemplo, de eu estar fazendo isso pra você. Não é uma tarefa que necessariamente é fácil. É o tipo de coisa que a gente muitas vezes faz ali dentro de terapia, não sempre, mas que a gente faz dentro de terapia, mas não é o tipo de coisa que é fácil de fazer. Então, entenda que é importante que você reflita sobre as coisas, que você pense sobre elas, que você elabore para que você tenha mais condição de lidar com isso e tenha mais autoconhecimento. Então você vai anotar essas coisas porque no momento que a gente vai anotando essas coisas, se torna mais fácil do nosso cérebro codificar essas informações. Então fica cada vez mais fácil e automático de você lembrar essas informações que eu tô te falando e essa avaliação dos seus pensamentos. Então você começa a anotar essas coisas, você pode colocar lembretes em diferentes lugares. Então coloca um lembrete, por exemplo, no seu celular. Então vamos supor, você dorme 11 horas. Você coloca lá às 8 horas um alarme, tipo, anotar as coisas do vídeo do YouTube, anotar as coisas que o Iago falou no vídeo do YouTube, que o psicólogo do YouTube falou. Porque aí você vai avaliar o que passou no seu dia, quais são as coisas que aconteceu e você vai anotar elas. Anotando isso, se torna mais fácil de você entender como que você vai avaliar esses seus pensamentos. E repetindo isso, fazendo diversas vezes, vai se tornar cada vez mais fácil que você resolva esses problemas. Você vai anotando, você vai repetindo, você pode colocar também um post-it, por exemplo, no banheiro, na geladeira, na porta do seu quarto, na tela do seu computador, algum lugar que você tem contato bastante, que você vê bastante ao longo do dia, para que você consiga lembrar cada vez mais. E conforme você for lembrando essas coisas e você for colocando em prática e fazendo, vai se tornando cada vez mais fácil do seu cérebro fazer isso de maneira automática, ao ponto de que conforme você vai treinando isso, no momento que você estiver numa situação de bastante desconforto emocional, bastante ansioso, deprimido, com bastante raiva, você vai conseguir lembrar disso na hora, e lá na hora você vai conseguir ter mais condição de ter essa mudança ou ter essa adaptação do seu pensamento. Então é um processo que ele demora, não é à toa que terapia leva um tempo mesmo, mas é o processo que você vai fazendo ao longo do tempo e que vai se tornando cada vez mais fácil e automático. Mas uma coisa muito importante que eu trago pra você. Muitas vezes existem, de fato, esses pensamentos que a gente tem que modificar e que a gente tem que alterar eles. Mas nem sempre isso é uma realidade. Muitas vezes a situação que a pessoa se encontra, o ambiente que a pessoa se encontra é extremamente adoecedor. Então o ponto não são os pensamentos que estão distorcidos, e sim a vida da pessoa e todo o ambiente que ela se encontra ali, que ela permanece. Às vezes, esses pensamentos, eles podem sim amplificar esse sofrimento, mas eles não são a causa desse sofrimento. Então, às vezes uma pessoa que mora ali com os pais, que são pais abusivos, que são pais tóxicos, né, que ela tem constante contato com essa dor, com esse sofrimento. Aquela pessoa que ela às vezes trabalha em um ambiente muito difícil, um ambiente muito ruim que traz adoecimento para ela. A pessoa que ela não tem tempo para descansar, que ela não tem tempo para fazer algumas coisas para ela mesma. Então, a todo momento ela tá realmente no momento de cobrança, então a situação e a vida dela de fato é muito difícil. Tem as pessoas também que têm as relações desagradáveis, às vezes um casamento, um namoro que não tá dando muito certo, às vezes uma relação com algumas amizades que tá causando sofrimento para a vida dessa pessoa. Então, de fato, existem situações que são muito difíceis e que o próprio ambiente causa esse sofrimento. E aí não adianta eu simplesmente te falar para você mudar os seus pensamentos, porque isso não vai mudar nada. Mas é importante também que você tenha esse tato e tenha esse autoconhecimento, porque nesse caso, nessa situação, a gente não vai pensar em modificação de pensamentos, mas sim o que a gente consegue fazer e como a gente consegue fazer
para lidar com essa situação que ela já existe. Então, muitas vezes a gente vai estar falando sobre a questão da aceitação. E aceitação não é desistir ou se conformar com a situação, mas entender a situação que você está passando e como que você pode promover uma mudança nesse tipo de circunstância. É uma coisa que eu vou falar nos próximos vídeos, esse vídeo já tá ficando muito grande, então eu vou trazer em outros vídeos um vídeo só sobre aceitação, mas já é importante você já ter essa noção, porque talvez realmente a sua vida ela seja extremamente difícil e o que a gente vai pensar não é necessariamente nessa modificação dos pensamentos, mas sim como que a gente vai conseguir lidar com esses problemas e com essa situação que já existe. E quanto a mudanças, modificação, o que fazer no futuro, é o tipo de coisa que eu vou trazer nos próximos vídeos. Essa série, ela ainda terá muitos e muitos vídeos e muito conteúdo, e é o tipo de coisa que realmente leva tempo, então já vai anotando para você ter mais condição de conseguir lidar e conseguir promover essas mudanças que os outros vídeos eles vão trazer lá no futuro. Já vai anotando essas coisas para que você comece a ter esse autoconhecimento. E essas anotações, elas de fato vão levar alguns dias, porque as coisas elas não acontecem necessariamente todos os dias. Às vezes, algum tipo de... Você vai entrar em contato com esse sofrimento daqui a uma semana, 2 semanas, vai saber, né, como que é a realidade de cada um. Então é o tipo de coisa realmente que a gente tá pensando no longo prazo, a gente tá pensando para as próximas semanas. Por isso que é importante também que você se inscreva aqui no canal para que você consiga acompanhar essa série, para que você também consiga promover essas mudanças. Porque os próximos vídeos eles tendem a ser também um pouco mais práticos. Eu também vou trazer vídeos relacionados a transtornos, ansiedade, depressão, toque, ansiedade social, enfim, a diversos transtornos. E quando eu trazer esses vídeos, é importante que vocês já entendam sobre esses pensamentos, que você já tenha eles anotados. Então, não custa nada você fazer, você consegue tirar um tempinho rapidinho ali do seu dia, só para você pegar um caderno e realmente anotar. Você pode anotar nas notas do seu celular, você pode encontrar a maneira que você achar efetiva de fazer. Mas é importante que você faça para que você tenha mais condição de pensar, de refletir e elaborar sobre as coisas da sua vida para que você tenha mais autoconhecimento. Com mais autoconhecimento, se torna mais fácil de você se engajar em um processo de melhora. E esse é o meu objetivo, trazer esse autoconhecimento para que você consiga e para que você queira também lutar por essa saúde mental, entrar nesse processo de melhora de si mesmo, porque querendo ou não, isso também é nossa responsabilidade. E aqui você tá tendo uma oportunidade de dar esses primeiros passos em direção a essa saúde mental, em direção a esse bem-estar. Então você também tem a parte que você precisa fazer. Como eu disse, é diferente da terapia que eu estaria buscando essas distorções cognitivas, eu estaria te mostrando algumas soluções e como que a gente poderia fazer isso. É diferente, é que você vai fazer por você. Então, de fato, é mais difícil, mas ainda assim é possível e você consegue fazer isso. Bom, se esse vídeo ele fez sentido pra você, já deixa um like aqui, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos dessa série, que eles trarão muitas mudanças e muitas informações importantes também. Eu também tô produzindo conteúdo pra diversas outras redes sociais, então LinkedIn, Substack, Instagram, TikTok. Vai lá dar uma olhada que eu tô falando sobre várias coisas interessantes lá também. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.